Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu vou trazer uma série de vídeos onde vamos abordar diversos temas e aprender sobre os materiais, técnicas e a mentalidade necessárias para a costura criativa. Eu sou a Arita Chotalau do Ateliê Ada e hoje venho-vos falar sobre a postura correta na costura e como isso ajuda a reduzir as nossas dores enquanto costuramos. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal, ativar as notificações para receberem as informações de novos vídeos, deixem o vosso like e, acima de tudo, deixem as vossas opiniões, dúvidas, comentários sobre o tema abordado aqui em baixo. Vamos ao nosso vídeo. O que é a postura no contexto da costura criativa? Hoje vamos falar sobre a postura no contexto da costura criativa, ou seja, a forma correta que devemos ter quando estamos no nosso espaço de costura, sentados na mesa da máquina de costura, quando estamos a cortar e quando estamos a passar a ferro. Se a postura que temos nestas situações estiver errada, então a longo prazo vamos ter dores e podemos vir a ter lesões nas costas, nos braços, nos quadris, nas pernas, nos ombros, no pescoço e em outros sítios. Então, aprender a postura correta na costura criativa vai evitar no futuro estes tipos de problemas. Por que a postura correta é importante? Eu vejo muitas vezes pessoas a adotar posturas incorretas quando estão a trabalhar numa mesa, mesmo que seja ao computador. Eu era uma dessas pessoas. Lembro-me, quando era pequena, dos meus pais estarem sempre a chatear devido à forma como me sentava à mesa para estudar ou mesmo quando estava no sofá. Tinha muitas vezes o hábito de estudar para o sofá, ou seja, colocava a minha coluna e as minhas pernas de forma incorreta durante um período grande de tempo. Obviamente que isso me trouxe bastantes problemas à medida que fui crescendo e neste momento sofro de dores de costas constantes, pois a minha coluna está torta, em S. Além disso, eu fui diagnosticada com reumatismo aos 28 anos, ou seja, muito cedo, o que faz com que me doa muito os ossos, principalmente as mãos, joelhos, cotovelos e ombros, quando o tempo vai mudar ou quando o tempo está muito úmido. Por essa razão, tive necessidade de começar a perceber qual seria a melhor forma de me sentar, para ver se conseguia minimizar as minhas dores. Antes de trabalhar nesta área, fui consultora informática durante quase 10 anos e isso acabou por me causar ainda mais dores nas costas. Então, ao adotarmos uma postura correta, conseguimos minimizar as dores, pois diminuímos a sobrecarga sobre os nossos músculos e ossos. Por essa razão, é muito importante termos uma postura correta na costura. Porque investir na melhoria da nossa postura? Investir na saúde é uma coisa que devia de ser natural de cada um, mas muitas vezes descuidamos dela. A postura é uma parte importante da nossa saúde, pois se tivermos uma boa postura, sentimos com menos dores e cansaço e acabamos por nos sentir bem. Se investirmos algum tempo e dinheiro nisso, vamos ganhar em bem-estar, além de nos tornarmos mais produtivos. Um estudo realizado na Universidade de Warwick, no Reino Unido, apontou que pessoas felizes são 12% mais produtivas. Então, uma das coisas que devemos investir é na ergonomia. O que é ergonomia? Perguntam vocês. De acordo com o Infopedia.pt, é uma disciplina científica cujo objetivo é estudar as características laborais de forma a adequar o nosso local de trabalho e o equipamento ao trabalhador, gerando mais conforto, segurança, eficiência e produtividade. Ou seja, se eu tiver uma cadeira ergonómica, vou-me sentir com menos dores,
pois esta foi estudada e desenvolvida para causar menos impacto no nosso corpo. Se eu estiver com dores, não vou me concentrar naquilo que estou a fazer, certo? Mas se estiver bem, a minha produtividade vai aumentar. Portanto, quando estamos a criar o nosso canto de costura com base na boa postura, o resultado é menos esforço, menos movimentos incorretos e um espaço de trabalho mais eficiente para auxiliar no processo de realização das tarefas. Se estivermos bem, sem dores, vamos conseguir tirar mais prazer do projeto que estamos inseridos, pois temos menos ansiedade. Tendo uma boa postura, estamos mais bem dispostos, logo lidamos com outras pessoas, é bem melhor. Então devemos investir algum dinheiro em alguns equipamentos importantes que ajudam na nossa postura e, consequentemente, na nossa saúde. Uma boa cadeira ergonómica é um bom investimento. Em vez de ficar pelas cadeiras da cozinha, ter uma boa iluminação no nosso espaço é importante, pois ajuda a não deteriorar a nossa vista e acaba por não causar tensão ocular. Um apoio de pés, caso seja mesmo necessário, para que os nossos joelhos fiquem a 90 graus, neste caso só mesmo se precisarmos. Uma mesa que possa baixar ou levantar conforme as nossas necessidades. O exemplo é comprar uns cavaletes ou uns pés que sejam ajustáveis e um tampo de forma a conseguir ter uma mesa ajustável ao nosso corpo para cortar as nossas peças ou mesmo para trabalhar nos nossos projetos. Estes são os principais elementos que devemos ter em atenção quando montamos o nosso canto da costura. Quais os maiores benefícios de adotarmos uma postura correta na costura? Quando falamos de benefícios da nossa postura correta, estamos a falar de dois tipos: os benefícios que vamos ter ao nível da saúde e os benefícios a nível do desempenho no trabalho. Os benefícios na saúde passam por a oxigenação, visto melhorar a posição dos pulmões e, por consequência, melhorar a nossa respiração. Reduz o problema de digestão, pois o intestino deixa de estar comprimido e assim os alimentos são processados de uma forma melhor. Reduz os problemas musculares, pois não estamos em posição de esforço muscular. Reduz também as dores na coluna, cintura, joelhos, pescoço e outros. Ajuda a que todo o nosso organismo funcione melhor. Além disto tudo, melhora também o estado psicológico e emocional, como a confiança, a sensação de bem-estar, a sensação de estar mais alta e muitos outros. Já os benefícios a nível profissional basicamente são: conseguimos ter uma melhor produtividade, pois permite-nos concentrar melhor nas nossas tarefas, pois o sangue e o oxigênio circulam por todo o nosso corpo com pouca ou nenhuma interrupção, e ao conseguirmos ter as costas direitas e alinhadas com o resto do nosso corpo, conseguimos projetar melhor a nossa voz. Ao não termos uma boa postura, vamos acabar por não ter os benefícios que falámos anteriormente. Além disso, podemos contrair doenças permanentes que muito dificilmente serão curadas. E se não tiver a postura correta, o que é que pode acontecer? Normalmente, quando começamos a costurar, não pensamos como devemos sentar ou estar de pé. Arranjamos uma mesa e uma cadeira, colocamos a nossa máquina de costura, porque chegou logo, em cima desta mesa e começamos logo a experimentar. Isso também acontece quando estamos numa mesa, no sofá, a trabalhar no computador ou mesmo quando estamos em lazer.
se olharmos de uma forma crítica, quantos de nós não temos noção de uma boa postura? Eu, por exemplo, andava sempre com os ombros para a frente e o meu marido dizia-me muitas vezes: estás a ficar super marreca, se não melhorares a tua postura vais parecer uma velha. Às vezes diz também: põe-te direita. Mas eu continuava a ter sempre a mesma postura e isso também se refletia quando estava no ateliê. Não era de admirar que, ao final de um dia de trabalho, ficasse cheias de dores, de costas, pescoço, ombros, braços e sem vontade de fazer mais nada durante um bom tempo. Descobri então que se, ao costurar, tivermos os ombros elevados, vamos sentir dores de pescoço e nas costas. Se a nossa cadeira não tiver apoio, vamos sentir dor na parte lombar das nossas costas. Se costurarmos com os pés sem apoio, vamos sentir dores nos gêmeos. Quantas de nós, às vezes, sentamos com a perna dobrada ou cruzada quando estamos a trabalhar? Isso acontece inúmeras vezes. O que é que pode acontecer se isso se verificar? Se os pés estiverem elevados ou as pernas cruzadas, vamos sentir dormência devido à má circulação. Por isso é que é importante ter uma boa postura, de forma a evitar este tipo de problemas. Onde vejo que as pessoas mais erram relativamente a isto? Quando começamos a costurar, aproveitamos as mesas e cadeiras que temos à nossa disposição. Muitas vezes começamos a costurar naquela mesa que temos ali parada. Pode ser a mesa da sala ou mesmo a mesa da cozinha. Eu lembro-me, na altura que comecei a costurar em minha casa, usava a mesa e as cadeiras da sala de jantar. Lembro de chegar ao final do dia e queixar-me de dores de costas, ombros e pescoço. E não percebia o porquê. Mas olhando em retrospectiva, estas mesas têm a altura correta para fazermos as nossas refeições, mas não são boas para costurar. Se observarmos essas mesas e colocarmos a nossa máquina de costura em cima, o local de trabalho passa a ser mais alto, pois a altura da nossa máquina de costura, a parte que fica apoiada na mesa até aos dentes, tem mais ou menos entre 7 cm e os 10 cm, dependendo da nossa máquina. Ou seja, esta altura adicional vai fazer com que os nossos ombros subam quando estamos a costurar, criando uma tensão adicional. Além disso, também usamos a primeira cadeira disponível que temos e essa cadeira pode ser baixa relativamente à mesa com que vamos costurar, não é? À mesa onde temos a máquina que vamos fazer as nossas costuras e pode não ter apoio lombar para as nossas costas e forçar os nossos joelhos a estarem dobrados de forma incorreta. Devido a isso, devemos ter atenção onde vamos costurar e onde nos vamos sentar. O que necessitamos de implementar para ter uma boa postura quando costuramos? Para conseguirmos ter a postura correta quando costuramos, devemos ter em atenção os seguintes elementos: a mesa, a cadeira, a iluminação, a hidratação, a pausa e exercícios. O fundamental para termos a postura correta é garantirmos que os nossos braços formam um ângulo reto em relação aos dentes da máquina e as pernas também devem formar um ângulo reto onde os pés estão completamente apoiados no chão. Conforme podemos ver na imagem, reparamos que os ombros estão descontraídos, os cotovelos estão tendencialmente num ângulo de 90 graus, os joelhos estão refletidos num ângulo também de 90 graus e os pés estão completamente assentos no chão. Então devemos ter atenção quando escolhemos a nossa mesa para costurar. Além disso, a nossa mesa tem de conversar com a nossa cadeira, ou seja, ao estar sentado na cadeira, as pernas têm de fazer um ângulo de 90 graus.
com os pés assentos no chão, e os nossos braços têm também que fazer um ângulo de 90 graus em relação aos dentes da máquina. Para isso, a altura da mesa e a altura da cadeira têm de estar em sintonia. Além disto, é importante que a nossa cadeira tenha um bom apoio lombar para reduzir a pressão nessa zona da coluna. Todos os nossos corpos são diferentes, por isso estas alturas têm de ser ajustadas conforme o nosso corpo. Eu vou dar um exemplo, que é o meu. Eu e o meu marido trabalhamos na mesma mesa quando eu estou no computador. Eu sou uma mulher alta, mas tenho as pernas compridas e o corpo pequeno, enquanto que o meu marido tem o corpo comprido e as pernas mais curtas. E medimos mais ou menos a mesma altura, ele ligeiramente é mais alto que eu, uns 2 ou 3 centímetros. Quando ajustamos a nossa mesa de trabalho, eu tive de ter atenção em ajustar a minha cadeira de forma diferente da do meu marido. Ou seja, a minha cadeira fica numa posição mais alta, de forma a conseguir ter os ângulos retos nos braços e pernas quando estou a trabalhar. O meu filho também costuma vir trabalhar ou vir estudar connosco e costuma estar na mesma mesa que nós. Ele tem 10 anos. Ele normalmente estuda sempre também nesta mesa. Para além de ter um ajuste da cadeira diferente, nós tivemos que colocar um apoio para os pés de forma a que as suas pernas ficassem em ângulo reto, assim como os braços, e os pés ficassem totalmente apoiados. Se chegarmos à conclusão que temos de colocar a cadeira numa altura em que as nossas pernas não façam um ângulo de 90 graus, que foi o caso do meu filho, e os pés não estão totalmente assentos no chão, devemos colocar um apoio nos pés. Eu sei que esta postura leva algum tempo a ser implementada e parece desconfortável, mas ela não o é, pois quando a implementamos corretamente, habituamos-nos a ela e acaba por ser benéfico para a nossa saúde. Temos por hábito geral sentar fazendo um C, onde a nossa barriga fica relaxada e os ombros para a frente. Muitas vezes esticamos o pescoço para a frente para ver melhor. E a postura adequada, por outro lado, é muito mais vertical e aberta. Quando pensamos em algo animado, como é que nos sentamos? Essa é a postura que devemos ter. Contraímos os nossos músculos do abdômen, automaticamente os ombros ficam puxados para trás e o pescoço fica direito. No início esta posição parece desconhecida, não é fora do normal ficar um pouco dorido no começo, pois os nossos músculos estão a começar a ajustar-se a esta nova maneira de nos sentarmos. Mas com o tempo vamos percebendo que os outros desconfortos, como as dores, vão diminuir, porque investimos na nossa postura e estamos a cuidar do nosso corpo. Devemos sempre prestar atenção quando costuramos na nossa postura e corrigi-la assim que percebemos que ela está errada. Quando costuramos e carregamos no pedal, temos de ter o calcanhar assento no chão e também temos de encontrar uma maneira do pedal não fugir. Não sei se acontece com vocês, mas quando eu estou a costurar na minha máquina doméstica, o pedal começa a sair do lugar, afastando-se cada vez mais e causa um grande desconforto. Para que isso não me aconteça, resolvi colocar uma caixa pesada na parte de trás do pedal. Assim ele vai ficar sempre no mesmo sítio. Outra posição que temos quando estamos a costurar é a posição de pé, quando estamos a cortar as nossas peças ou estamos na tábua de engomar. Nestas devemos manter os pés afastados à largura dos ombros, ter a barriga contraída e manter o nosso trabalho diretamente à nossa frente, para que não seja necessário torcer ou inclinar o corpo. Encontrar a altura certa para a nossa mesa de corte e tábua de engomar é fundamental.
esta mesa necessita de ser alta o suficiente para que os nossos cotovelos estejam num ângulo de 90 graus, de forma a que não seja necessário curvar-nos. Há uns anos atrás eu senti a necessidade de ter uma mesa de corte e uma mesa para o meu ferro de engomar. Na altura, eu e o meu marido resolvemos fazer duas mesas. A mesa de corte tem 1,20 m por 2 metros e a mesa de engomar tem 60 por 2 metros. Criativos como somos, resolvemos comprar uns armários de despensa do IKEA e mais 5 tampos de 60 cm por 2 metros. Cortámos os móveis na altura pretendida. No entanto, fizemos mal as contas e as rodas que colocamos são pequenas, deixando a mesa 8 cm abaixo do que deveria ter sido. Quando trabalho muito em cima desta mesa de corte, eu começo a verificar que tenho dores nas costas e no pescoço. Só por curiosidade, neste momento já estamos a planear as alterações que vamos fazer nas duas mesas. O mesmo acontece com a mesa onde eu tenho o meu ferro de engomar, ou seja, elas são pequenas. Esta é a minha mesa de corte, ela está abaixo da linha do umbigo e por isso, quando trabalho nela durante muito tempo, começo a sentir dores nas costas, pois tenho de estar inclinada durante grandes períodos de tempo. O mesmo acontece na minha mesa de engomar. Nesta até resolvi fazer uma base grande para engomar e ela, apesar de ter o tamanho adicional, não é o suficiente para eu estar confortável. Além de ter bons hábitos enquanto trabalhamos, é importante ter bons hábitos quando não estamos a trabalhar. Isso inclui fazer pausas e cuidar do nosso corpo após uma longa sessão de trabalho. Embora esses não sejam necessariamente hábitos que vêm à nossa mente quando estamos absorvidos na costura, eu considero-os extremamente importantes. Faça pausas. Eu sou a favor do foco no trabalho, principalmente se for algo que nos está a dar bastante prazer. Mas é importante que mudamos de posição, levantando a cada 30 a 60 minutos. Afastar-nos da máquina, fazer o sangue fluir, andar um pouco. Alguns dos exercícios que podemos fazer é alongamentos, o espreguiçar é ótimo, apesar de toda a gente dizer que não devemos espreguiçar, levantar da cadeira e esticar o corpo todo. Uma dica que dou é que ponham um lembrete no telemóvel para se levantarem quando estamos a passar horas a costurar. Isso vai fazer com que nos lembremos de levantar e esticar o corpo, nem que seja por 1 a 2 minutos. Se sentir alguma dor ou desconforto, devemos parar e levantarmos e fazer movimentos contrários aos que estávamos a fazer. Um exemplo é ter o pescoço inclinado para a frente e, quando paramos, fazer o movimento ao contrário, ou seja, puxar o pescoço para trás. Se prestarmos atenção a estas dores, podemos identificar pontos problemáticos mais cedo e conseguimos fazer alterações antes de nos sentirmos piores ou termos uma lesão permanente. Outra coisa que eu aconselho é beber água, chá, hidratar-se. Porquê? Perguntam vocês. Porque quando bebemos água ficamos mais hidratados e isso ajuda na circulação sanguínea. Mas também ajuda os nossos músculos a se recuperarem mais rapidamente dos movimentos que fazemos quando costuramos. Outra coisa que devemos também ter em atenção é a iluminação. É necessário ter uma boa iluminação em todos os sítios da nossa área de costura. Mesa de corte, onde está a máquina, onde engomamos, de forma a minimizar a tensão ocular e melhorar a nossa postura. Assim, não nos inclinamos tanto para ver pequenos detalhes. Uma das coisas que eu implementei foi ter luzes retráteis, daquelas retráteis, na minha máquina de costura. Neste caso é uma máquina de costura industrial que não tem luz.
ela não está inserida mesmo na máquina, de forma a conseguir direcionar a luz para as zonas de sombra e ter uma melhor visibilidade. Em termos de luzes do teto, substituí as luzes fluorescentes por luzes LEDs, pois estas não cintilam tanto e não causam tanto desconforto. Eu uso óculos. Usar óculos, se precisar, vai fazer com que os detalhes do nosso trabalho estejam mais visíveis e assim conseguimos manter uma postura saudável. Até podem usar lupas. Existem aquelas lupas com braço que funcionam em mãos livres e essas são ótimas quando nós pretendemos ver detalhes e assim não temos necessidade de nos curvar tanto. Conclusão. Certifique-se sempre de que a mesa está na altura correta. Ao costurar, as mãos devem estar em linha reta com os pulsos e antebraços. Se a nossa mesa estiver muito baixa, vamos sentir pressão nas costas, ombros e pescoço. Se ela estiver muito alta, vamos levantar os ombros, o que nos vai deixar cansados e tensos. A altura da cadeira deve ser ajustável e devemos sentar na posição vertical sem nos curvar. Podemos também usar uma almofada para que o nosso peso seja distribuído uniformemente e nenhuma parte do corpo receba toda a pressão. Os nossos pés devem estar no chão ou no pedal, não apenas na ponta dos dedos dos pés. Uma dica é colocar uma caixa pesada atrás do pedal para que ele não escorregue. Ou então colocar um apoio para os nossos pés de forma a que eles estejam assentos no chão. O nosso cotovelo deve estar num ângulo de 90 graus para evitar a dor nas articulações das nossas mãos. Observe a vossa área de costura e verifiquem se está nivelada com a parte inferior da caixa torácica. Ajustem as vossas cadeiras ou mesas para que o seu espaço real de costura seja alinhado, pois facilita muito a manutenção da postura e o movimento necessário à costura. Se, por exemplo, não tiver a certeza se os ângulos são bons, tire uma fotografia ou peça a alguém para tirar uma fotografia nos diversos sítios de trabalho. Assim consegue ter uma visão da sua postura. Às vezes apenas uma pequena alteração, como baixar ou aumentar a tábua de engomar, pode fornecer algum alívio. É muito fácil nos envolvermos totalmente num projeto, principalmente quando nos dá bastante prazer. E no momento em que toca o nosso lembrete de levantar, ignoramos e continuamos a costurar. Esta situação acontece imensas vezes. Então, para evitar este tipo de situações, aconselho a trabalhar em 2 ou 3 projetos de uma só vez, o que é bom, pois mudamos automaticamente para uma nova peça e para uma nova posição. Devemos também evitar cruzar as pernas, pois isso acaba por causar dormência e não facilita a circulação sanguínea se estamos muito tempo nessa posição. A cabeça tem que estar direita e os nossos olhos é que mexem quando estamos a costurar. Eu, por exemplo, outra coisa que faço é uso um creme natural para colocar na zona dos ombros, pescoço, cotovelos e zona lombar antes e depois de começar a costurar, pois dá-me uma sensação de alívio imediato. Outra coisa que podem fazer para ir treinando a postura é colocar um livro na cabeça para tentar manter a postura de forma a que esse livro não caia e vão ver que a única coisa que vocês vão mexer são os olhos. Eu acho que era assim que as manequins aprendiam a andar direitas. Estas são as dicas e informações que vos passei, pois acho que são importantes para conseguirem costurar de forma correta e trazer benefícios para a vossa saúde. Espero que tenham gostado deste vídeo. Eu trouxe este tema porque eu achei que era bastante importante, porque vejo muitas pessoas a adotarem más posturas, inclusive eu era uma delas, e comecei a tentar adotar uma melhor postura na costura e não só. Deixem o vosso like se gostarem do vídeo, os vossos comentários, as vossas opiniões, pois são muito importantes para nós. E espero que tenham gostado e vemos no próximo vídeo.